Olá, amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Vídeo Diversos e ao Ministério Mostrando a Verdade. Meus queridos, hoje nós queremos aqui fazer uma análise a uma suposta interpretação do Apocalipse dada por Deus. Irmãos, a gente faz esse tipo de comentário baseado numa ideia de que o dever nos chama, porque o próprio Martin Luther King, um homem que ficou famosíssimo, ele disse uma frase célebre que diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então o mesmo ocorre conosco, né? A gente vê aí tantas pessoas pregando heresia, e aqueles que sabem da verdade estão aí comprometidos, às vezes com uma causa, com uma bandeira, e às vezes deixam de falar a verdade simplesmente por conveniência. Às vezes o indivíduo ele está bem assalariado lá numa denominação, ou às vezes ele está lá por algum motivo, né? Por algum motivo ele não fala a verdade. Uns têm amigos, outros temem represália, retaliação, assim por diante, e acaba não falando aquilo que precisa, né? Mas o que eu quero dizer, irmãos, que a pessoa prega um monte de heresia e um monte de gente segue essas pessoas. Então, o que me preocupa não é a heresia que eles estão pregando. O que me preocupa é que os bons estão em silêncio. Cadê as pessoas aí que sabem da verdade e não vêm mostrar? Porque não adianta, meus queridos, você pegar a Bíblia e pregar ela teoricamente. Eu tenho visto muitas pregações, mas pregações teóricas, aonde não é prática. Eu até fiz uma mensagem aí, eu quero postar, falando sim de pregadores ou contadores de história. Porque se você abre a Bíblia e conta a história de Abraão, só conta a história dele e não traz para os nossos dias, não faz uma aplicação prática para os nossos dias, você não está sendo um pregador, você está sendo um contador de história. E a maioria assim, né? Vai lá, conta a história de Gideão, a história de Jefité. Mas o que tem a ver conosco nos nossos dias? Qual a lição que nós tiramos disso? Eles não falam, né? Então estão ali somente para animar a plateia. Hoje em dia não se vê mais pregadores, se vê ali animadores de plateia, pessoas ali injetando um ânimo no povo, e fazendo isso até mesmo de forma carnal, porque a música ela mexe com a carne, viu? Essas músicas aí, principalmente essas músicas de ritmo rápido, esse pula-pula, é tudo carnalidade e não espiritualidade. Então, irmãos, o que nos deixa preocupado não é a heresia que essas pessoas pregam. O que nos deixa preocupado é o silêncio dos bons, aqueles que sabem da verdade, a maioria não se manifesta. Segundo, o que nos preocupa é o número de seguidores que essas pessoas arrastam. E nós temos que fazer um contraponto, né? Porque a história tem sempre que ter os dois lados. E aí você tem uma outra opinião para você tirar suas conclusões. Quem vai tirar as conclusões é você, né? Quem vai tirar as conclusões é você. Então, a gente apresenta o ponto de vista bíblico. Eu não estou aqui para defender uma denominação, não estou aqui para defender uma ideologia, não estou aqui para defender uma bandeira, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus pura e genuína. Essa é a nossa proposta aqui. A nossa proposta é essa: apresentar a palavra de Deus pura e genuína do jeito que ela é. Se essas pessoas estivessem pregando uma coisa inteiramente bíblica, amém, irmão, poderia ter milhares de seguidores. Nem precisaria eu estar fazendo isso aqui, né? O problema é que a heresia que é pregada e aí arrasta milhares de seguidores. Enquanto os grandes teólogos estão aí teologando, né? Defendendo o curral deles lá também, as heresias dele, porque a maioria é heresia.
O indivíduo estuda grego, estuda hebraico, faz hermenêutica, e aí para defender uma ideia absurda, muitas vezes. Torcer a Bíblia todinha para defender uma coisa que a Bíblia não fala, que a Bíblia não diz, ela distorce tudo para defender. Então eles já têm problema demais nos currais deles lá para fazer isso. Então alguém tem que fazer, né? Alguém tem que apresentar alguma coisa. E nós estamos aqui para isso. Até um amigo meu sempre falava de abrir uma igreja, falar para ele, meu amigo, se você for abrir uma igreja, uma denominação, abra uma diferente dessas que estão por aí. Se for para você abrir uma do jeito que está por aí, então já tem demais. Aí você mora numa cidade que tem 50 tipos de denominação. Por que você vai abrir mais uma? Você tem que abrir uma diferente de todas as outras. Pode ver que o Martinho Lutero ele saiu da Igreja Católica, mas levou um monte de coisa de lá de dentro para lá. E assim foi, né? Depois a presbiteriana, que foi tirando tudo. Muitas das práticas ali eles não deixaram, né? Não deixaram. Foi tudo cópia uma da outra. Então, às vezes o indivíduo sai de uma certa denominação, saí de lá porque não concordava, que lá, mas abre uma que é cópia autêntica daquela de onde ele saiu. Então, por que ele saiu de lá? Né? Talvez porque não tinha oportunidade lá, não tinha nome lá, não tinha chance lá, ele foi abrir outra. Né? Só que se ele não tinha chance lá, é provável que aquela que ele abriu não vai para frente também. A igreja, para ela ir para frente, eu tenho observado isso. Só vai para frente aquele líder que ele já liderava lá onde ele congregava. Vamos fazer uma comparação prática aqui, né? Uma aplicação prática para você entender. O indivíduo ele é de uma grande denominação. Lá ele é um pastor setorial, 10 anos, 20 anos, ali lidando com o povo. Aí ele se desmembra lá e pega uma parte para ele. Esse vai ser bem sucedido, porque ele já sabe como fazer. Agora, o indivíduo que nunca mexeu com nada, ele acha que é fácil. É onde ele quebra a cara, é onde muitas vezes ele causa um estrago muito grande no meio do povo. Então vamos lá, no primeiro ponto que eu notei aí, nesta suposta revelação do Apocalipse. O primeiro ponto, irmãos, é uma ferramenta muito usada pelo sistema mundano. Presta atenção nisso, é bom você aprender. Não é decorar, né? A gente sabe que aprender é muito melhor do que simplesmente decorar as coisas. Você pegar uma ferramenta de entendimento, lá na frente você vai usar essa ferramenta em várias outras situações e você aí vai ser bem sucedido. Então uma ferramenta que o sistema mundano aí usa é a preparação de palco. Sempre que querem contar uma mentira, eles usam essa ferramenta chamada preparação de palco. Não é assim que acontece? Quando vai ter um show, o que eles fazem? Eles primeiro preparam todo o ambiente e tal, para ficar ali um ambiente aconchegante, para você se sentir bem. Aí depois eles colocam o que eles querem lá e você acaba aceitando. Eu ouvi há muito tempo atrás um apresentador de televisão falando assim que ele usava uma camisa cheia de detalhes ali, cheia de desenho. Aí ele disse, eu uso isso aqui porque aí as pessoas ficam olhando para esses desenhos e não olham para a cara da gente que é muito feia. E é uma realidade, irmãos, é uma maneira de desviar a atenção. Bom, esse tipo de coisa é outra ferramenta de entendimento que numa outra oportunidade vamos falar. Mas a ferramenta usada aqui neste vídeo, nessa suposta revelação do Apocalipse, começa por aí já. Começa por aí, preparando a cabeça das pessoas. Como que faz isso? Alegando que Deus falou em voz audível. Meus queridos, não existe um registro sequer de Deus falando ali com a pessoa de voz audível. Quando a pessoa aí diz voz audível, ela quer dizer assim que esse ouvido de carne e osso aqui ouviu Deus. Meus queridos, isso já se torna uma mentira, porque a Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que seja adorado o espírito em verdade. Deus é espírito. Então vamos colocar da seguinte forma aqui.
O Espírito de Deus, ele fala com o seu espírito. E quando você tem uma visão de Deus, quando você vê alguma coisa, é uma visão e não algo físico, digamos assim, né? Não algo físico. Porque dois princípios aqui que me faz a não acreditar que Deus ele fala dessa forma. Ou seja, esse ouvido de carne e osso ouvindo Deus. Primeiro, porque nós somos carne. E a carne é do pecado. A carne é pecaminosa. A Bíblia diz que o Espírito está pronto. Está pronto para quê, irmãos? O Espírito está pronto para servir a Deus. Se inclina-se para Deus. Né? O Espírito puxa para servir a Deus. Agora a carne, ela puxa para o pecado. A nossa carne é pecaminosa. Então Deus, ele se comunica com o nosso Espírito. Eu penso assim que o Espírito, ele se inclina para Deus por quê? Porque quem vai viver na eternidade é o nosso espírito. Quem vai viver na eternidade é a nossa alma. Então por que às vezes nossa alma chora, nosso espírito chora? Porque ele sabe qual é o destino dele se ele viver numa vida de pecado aqui. Então o que peca, a nossa carne que se inclina para o pecado. Então Deus, irmãos, ele se comunica com o nosso espírito. Me prove o contrário, é que esse olho de carne e osso aqui viu Deus algumas vezes. Bom, nós temos aí alguns casos. Temos aí alguns casos, por exemplo, de Moisés, que queria ver Deus, ele queria, até que um dia Deus falou, olha, fica aí que eu vou passar. Êxodo 33:11 diz que Moisés falava face a face com Deus. Então alguém aqui pode concluir, mas então Moisés via Deus. Não, irmãos, não via Deus. Ninguém jamais viu Deus, Jesus disse isso. Ninguém jamais viu Deus em sua total plenitude. Então Deus, ele se revelava às pessoas, mas de alguma outra forma, não como Deus realmente na sua plenitude, porque não tem condição. O homem vive numa realidade, Deus vive em outra, né? O homem vive numa realidade e Deus vive em outra. O homem vive numa dimensão e Deus vive em outra dimensão. Então a comunicação se dá, irmãos, por alguns meios. A Bíblia ela nunca deixa clara como é que Deus falava com as pessoas. A Bíblia diz que Deus falava, mas de que jeito que é, não há detalhes. Aqui, a Bíblia aqui em Êxodo capítulo 33:11 diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Porém, no versículo 20 do mesmo capítulo, Deus diz assim, não me poderás ver face a face, porque homem nenhum verá minha face e viverá. Então, irmãos, aqui trata-se de algo figurado. Esse Moisés fala face a face com Deus. Trata-se de que era ali uma amizade entre Moisés e Deus, digamos assim, né? Mas que ele via Deus, que esse ouvido de carne e osso que via Deus, ouvia Deus, não, irmãos, não. Era algo ali, que Moisés estava ali no nível espiritual elevado, que ele ali tinha uma comunicação com Deus, né? Era Moisés que foi elevado a certo nível de ter uma comunicação com Deus. Mas a tal da voz audível que a pessoa fala na suposta interpretação do Apocalipse, ela quer dizer que ela ouviu realmente, né? Como se a mãe estivesse falando com a pessoa, ou o pai, ou o irmão, sei lá. Irmão, nós podemos ter uma experiência espiritual. Deus fala conosco espiritualmente. Nós podemos ver Deus com os olhos espiritual, né? Mas agora os olhos carnais, ouvido carnal ouvir, não. Ouvido carnal ouvir e olho carnal ouvir, eu descarto essa possibilidade que isso aí é antibíblico. Então aqui eu não vou ficar citando muito a base bíblica, que você vai ver aí milhares
de versículos, né? Passagem que diz que Deus falou e etc. Que Deus apareceu. Você vai ver aí que Deus apareceu a Abraão, a Isaac, a Jacó, apareceu a Josué, a Gideão. Quando fala o anjo do Senhor ali, entende-se que era o próprio Deus. Então, só que em outros lugares diz que ninguém viu Deus. Ninguém me verá e viverá. Aqui está, né? Então, Deus falou com Elias. Você achar aí N passagens aí dizendo que Deus falou. Mas você nunca vai saber de que forma é que Deus falou. O dia que Deus falar com você, aí você vai saber como é que Deus fala. É porque é assim, irmãos, é assim. A vontade de muitos, isso é da vontade do ser humano, estabelecer essa comunicação com Deus. Mas isso não acontece por causa desses motivos. Esses dois motivos principais aqui que eu vou citar. Primeiro, Deus é espírito, Deus é santo. Você é carne e você é pecador. Então, sem possibilidade de comunicação. Então, quando Deus falou com alguém, foi de forma espiritual. Ah, mas lá está escrito que a pessoa viu Deus. Pois é, a própria Bíblia diz que ninguém viu Deus. Então, essa visão que a pessoa teve tem que ser explicada como que era essa visão. Não era uma visão assim de olho de carne e osso vento. Dessa forma ninguém jamais viu Deus. As pessoas viram Deus de uma forma espiritual. Aí sim, ponto pacífico. Mas a pessoa vê Deus com esse olho carnal ou ouvir Deus com esse ouvido carnal, negativo, porque isso não acontece, que esse olho carnal e esse ouvido carnal é pecaminoso e não tem essa condição. Vamos citar aqui um exemplo prático para você entender. Um pastor falou que ele morava num apartamento com o irmão dele. E ele queria muito que o irmão dele fosse cristão. E aí ele buscava sempre oportunidade para evangelizar o irmão dele. Um certo dia eles estavam lá conversando sobre as formigas que atacavam o açúcar. Atacavam o açúcar na casa deles. Sempre a formiga lá atacando açúcar lá dentro do apartamento. Aí o irmão do pastor falou assim, sabe o que dava para nós fazer? Dava para nós deixar um pacote de açúcar lá fora e falar para as formigas ir lá atacar aquele açúcar e não o nosso, né? Aí a gente ia e conversava com a formiga, falava, olha, nós vamos deixar um açúcar para você aqui, né? Vocês comem esse aqui e não vai lá para dentro. Combinado assim? O irmão do pastor falou isso, falou, só que nós temos um problema. Como é que nós vamos se comunicar com uma formiga? Não há condição de nós se comunicar com a formiga, a menos que nós, ser humano, se tornasse uma formiga, aí sim, como formiga, nós se comunicaria com elas. Aí o pastor não perdeu a oportunidade e falou, pois é exatamente o que Deus fez. Deus, ele não tem condição, né? Ou melhor, não é que Deus não tem condição, o homem não tem condição de se comunicar com Deus. Então essa comunicação, ela fica sem possibilidade. Então, para que Deus se comunicasse com o homem, Deus teve que se fazer carne e habitar no meio de nós como Jesus Cristo, para aí uma comunicação ser possível. Como homem, ele falou para nós como sendo homem. Então, o primeiro ponto é esse, né? Somos carnais, somos pecadores, e Deus é espírito e Deus é santo. Então, a única possibilidade é nós se tornar santo também, né? E andar em espírito, aí sim. Aí Deus, de forma espiritual, se comunica a nós. De forma carnal, não. Segundo ponto pelo qual é inexistente a possibilidade de Deus andar com a pessoa, você vendo e você ouvindo Deus. A segunda possibilidade. A Bíblia diz que nós seguimos a Jesus por fé
e não por vista. Olha, presta atenção. 2 Coríntios capítulo 5. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre essa impossibilidade. Ele está dizendo aqui que nós estamos presos nesse corpo e que isso nos impede de uma comunicação com Deus, de nós viver numa plenitude, numa comunhão plena com Deus. Presta atenção aqui, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, que é nosso corpo, né, se desfizer, temos um edifício, uma casa não feita por mãos, não por mãos humanas. Essa casa é eterna no céu. 2. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Ou seja, um outro corpo que nós seremos aí revestido desse novo corpo. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. 4. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregado, porque não queremos ser despidos, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, para que isto mesmo Deus preparou, o qual também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Olha aqui, ó. Olha aqui o versículo 6 de Paulo declarando que o nosso corpo impede de nós viver com Deus, numa plenitude com Deus. O que Paulo diz aqui, ó? Versículo 6 do capítulo 5 de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 6 diz assim: Por isto estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Ausente de que jeito? Nossos olhos não vê Deus e nosso ouvido não ouve Deus. Né? Por quê? Porque nós estamos neste corpo. O apóstolo Paulo que diz. Se ele falou, se o apóstolo Paulo disse isso, então quem sou eu para ficar ouvindo Deus com voz audível? Isto é uma mentira. Ninguém está nesse ponto aí não. Você só está nesse ponto a hora que você morrer. Só que a hora que você morrer, aí seu corpo ficou na terra. Aí o que segue para Deus é seu espírito. O verso 7 diz assim, ó, porque andamos por fé e não por vista. Então, aqui está os dois motivos. Aqui está os dois motivos porque Deus não pode estar falando com você. Esse ouvido de carne e osso está ouvindo Deus, nem este olho de carne e osso está vendo Deus. Por quê? Porque enquanto estamos nesse corpo, estamos ausente do Senhor. Estamos ausente dele. 2 Coríntios 5 e 6. Né? Então, primeiro ponto, estamos no pecado. Qualquer pessoa que vive nessa terra está no pecado. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Todos pecam. Então, se todos pecam, todos estamos ausentes do Senhor por causa do pecado. Segundo ponto, a nossa fé. Irmãos, o que nos move é a nossa fé. Se nós começar a conviver com Deus todo dia, então nós não precisamos de fé mais. Eu preciso de fé para crer que tem um fone de ouvido aqui na minha frente? Não, porque eu estou vendo. Meus olhos carnais aqui estão vendo. A minha mão pode pegar aqui o fone de ouvido. Eu posso pegar o fone de ouvido, colocar no ouvido e ouvir uma música. Eu não necessito de fé para acreditar na existência desse fone de ouvido. Agora, para acreditar na existência de Deus, você precisa de fé. Se você começar a ver Ele aí diariamente, falar com Ele diariamente, então você não precisa de fé mais. Então a Bíblia desmente isso, da pessoa estar aí todo dia falando com Deus. Qualquer pessoa que chegar aí dizendo que hoje Deus me falou isso, amanhã Deus falou aquilo, olha, quando fui tomar café Deus falou, pessoa falando com Deus todo momento, desacredite que é mentira. É mentira. A Bíblia diz que Abraão viveu por fé. Aliás, o capítulo 11 do escritor aos Hebreus diz que Abraão andou por fé, Gideão, Isaac, Jacó,
Se eles necessitaram de fé, então eles não andaram com Deus ali. Eles não andaram vendo Deus, né, de uma forma assim que não restasse dúvida. Irmãos, vamos citar alguma experiência aqui para você entender como que Deus trabalha. O milagre de Deus, irmãos, o milagre de Deus é pela fé. Nós entendemos que a fé, ela precede a experiência e não a experiência gera fé. Qual foi o erro de Tomé? Tomé teve que ver para crer. Só que é o contrário, você tem que ter fé para ver. A fé, ela precede a experiência. A fé é que gera a experiência e não a experiência que gera fé. Porque se a experiência vier primeiro, então já não é mais fé. Então não vamos nos ater muito aqui, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Nós podemos citar milhares de experiências que as pessoas tiveram e mostrar para você que não trata-se de uma experiência carnal ali, né? A pessoa vai dizer que viu Deus, mas em espírito. É assim, por exemplo, vamos dizer assim, a pessoa estava orando para uma providência financeira, né? Aí aparece um pacote de dinheiro em casa dele. Ele tem certeza que aquele dinheiro não estava lá. Mas ele viu Deus vindo lá e colocando o dinheiro? Não. Ele viu um anjo fazendo isso? Não. O dinheiro simplesmente apareceu. Aí o inimigo vai sempre falar do outro lado, fala, não, esse dinheiro já estava aí. Você algum dia esqueceu esse dinheiro aí, né? E a sua fé vai dizer, não, isso aqui foi providência. Eu tenho certeza que eu não tinha isso aqui. Mas o diabo vai continuar. Então a sua fé é que vai determinar se aquilo foi um milagre ou foi obra do acaso. O diabo vai querer dizer que aquilo ali não foi milagre, mas a sua fé diz é milagre. Qual dos dois vai prevalecer? Então essa briga vai continuar até o fim da sua vida. Uma certa pessoa, ele teve alguns problemas na sua habilitação e não era problema dele, era problema no Detran. Então enquanto o Detran estava resolvendo, ele ficou sem habilitação por uns dias, né? Porque alguma coisa aconteceu lá dentro que ele foi obrigado. E aí ele não saía de casa para que não tivesse problema com as autoridades. E aí só que um dia ele obrigou-se a sair. Aí ele saiu orando, falando com Deus, para que livrasse, né? Porque afinal de contas, meu Deus, a culpa não é minha, a culpa é deles lá, né? Porque é problema burocrático, problema administrativo, e ele estava lá sem a CNH. Então ele sai e entra numa rua e aquela rua tinha uma blitz. Ele falou, meu Deus, agora é contigo. Tu sabe que eu não estou assim por vontade própria. Aí ele passa ali pelo meio daquele monte de policial, que tinha um cordão de lado a lado da rua de polícia, e ninguém para aquele veículo. Se parasse, ele estaria ali com sérios problemas, porque provavelmente eles não iam querer aceitar a explicação. Tá, muito bem. Aí ele passou direto. Aí Deus falando no ouvido dele. E ele entendendo que aquilo era um milagre, né? Não. Ô Senhor, estou muito agradecido que o Senhor fez um milagre aqui. E o diabo falando, não, eles não pararam porque não era para parar mesmo, né? Eles param um veículo, outro não para. E aí a pessoa pegou e parou um pouquinho lá na frente para dar uma olhada para trás. Aí logo em seguida, eles pegam ali para o próximo veículo. E Deus confirmando, tá vendo? Ó? Tá vendo? O próximo veículo está sendo parado para mostrar que você passou por providência e não foi por acaso. Então, irmãos, a fé ela vai sempre acompanhar o ser humano. Agora, se Deus começar a aparecer para a pessoa, falar com a pessoa diariamente, em todo momento, aonde que fica a fé? Não precisa de fé mais, né? Então, tem certas pessoas aí que já não tá andando mais por fé, tá andando por vista. Porque Deus fala com ele a todo momento, né? O anjo come junto com ele, janta junto com ele, anda junto com ele. Mas que tipo de anjo que esse será, hein? Que tipo de anjo que esse será? Porque a Bíblia que eu conheço fala que o cristão viverá da fé.
O justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, viverá da fé. Então a pessoa que vive aí num relacionamento tão chegado com Deus, não precisa de fé. Então a Bíblia nos informa, irmãos, que todos viveram pela fé. Todos os grandes personagens bíblicos, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, todos eles pela fé. Deus apareceu a eles, Deus falou a eles. É verdade, a Bíblia registra, mas de que jeito que era, de que forma que era esta aparição? Era espiritual e não era carnal. Era algo ali, uma experiência que eles estavam tendo. Em outras vezes, Deus aparecia como uma pessoa comum, né? O anjo aparecia como uma pessoa comum. Então você teria que ter fé também para acreditar que aquilo ali era um anjo. Eu acho que a única pessoa aí que provavelmente viu realmente Deus era Adão. Até porque o corpo dele foi feito por Deus, né? Deus botou a mão ali e o corpo dele foi fabricado, digamos assim, né? Eva também, viveram sem pecado. Então o pecado faz separação entre Deus e o homem, e ali não havia pecado. Jesus também ele é a semelhança de Adão, sem pecado, gerado por Deus. Adão foi feito por Deus, sim. Jesus também da mesma forma. O corpo de Jesus foi feito pelo Espírito Santo. Então Jesus tinha essa possibilidade, né, de ali se comunicar com Deus, porque Jesus não pecou. A Bíblia é bem clara em dizer isso. E veja que Jesus não entra aqui na galeria dos heróis da fé, porque Jesus não precisava de fé. Agora nós precisamos desse elemento chamado fé. Então veja que essa suposta revelação do Apocalipse, ou interpretação do Apocalipse, ela vem desde longe, né? Falando que viu Deus, descrevendo. E isso para que é, meus queridos? É para preparar a sua cabeça, para depois vir com qualquer tipo de doutrina e enfiar a goela abaixo aí que você engole, né? Mas desde o começo a gente já refuta, porque essa possibilidade não existe. Não existe, a Bíblia não dá respaldo para isso, da pessoa ficar aí o tempo todo se comunicando com Deus. O ser humano não está nesse patamar aí. Então, se a pessoa vai fazer uma interpretação do Apocalipse, chega e faça a interpretação. Não coloca Deus no meio. E a gente percebe que não é Deus que está usando a pessoa, é a pessoa que está usando Deus. A pessoa está usando Deus como uma ferramenta, né, para dar autoridade àquilo que ele está falando. Aí as pessoas vão dizer, não, rapaz, se você discordar disso, você está indo contra o próprio Deus, que foi Deus que deu essa revelação. Está vendo a nocividade que se torna as coisas? Então essa é a primeira aberração. Essa já é a primeira aberração, dizer que Deus mesmo falou. Deus falou em voz audível. Mas quem vai dar a interpretação para você é um anjo. Então a Bíblia, da minha mão, a Bíblia foi para a mão do anjo. Irmãos, a Bíblia diz que nem que se descesse outro anjo do céu, pregar o evangelho não era para você crer. Então o que está sendo pregado aí é um outro evangelho. Um evangelho que agora você anda por vista e não por fé. Nem o apóstolo Paulo andou por vista, o apóstolo Paulo teve que se virar com a fé. Agora algumas pessoas aí estão dizendo que vê Deus, vê anjo a todo momento, então a partir daí eles vão andar por vista. Olha aqui o que diz Gálatas 1, a partir do verso 8 aqui, ó. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja maldição, seja anátema. O 7 diz assim, ó, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então havia umas pessoas aqui, nesse tempo já, querendo mudar o evangelho, querendo mudar. E o apóstolo Paulo diz que o evangelho não pode ser mudado. Então, irmãos, não tem esse negócio de um anjo dizer, olha, eu vou te dar uma explicação da Bíblia. Ainda mais quando vem com distorção.
Por que que eles dizem que o anjo apareceu, que Deus falou? É para colocar medo nas pessoas. E coloca medo nas pessoas e vai colocar credibilidade. E também vai colocar autoridade. Não, a pessoa está falando aquilo que Deus revelou. Daí coloca autoridade no indivíduo e coloca medo nas pessoas. Aí as pessoas vão dizer, não, se a gente falar contra, a gente está falando contra o próprio Deus. Mas não é eu que vou falar contra. Quem está falando contra é a palavra de Deus. É a doutrina bíblica que rechaça isso daí, ó. Essa tal interpretação do Apocalipse, ela é rechaçada pela própria palavra, pela própria Bíblia. A Bíblia rechaça isso daí. Mas vamos continuar. Aí outro ponto é aquele onde a pessoa diz assim, ao Deus falou, olha, eu vou te dar um versículo para embasar essa interpretação. O versículo para embasar essa tal interpretação, isso Deus falando, né? Isso o próprio Deus falando em voz audível. Meu, nossa, que grau espiritual a pessoa tá, né? Eu sou obrigado a crer, porque ninguém chega nesse ponto, só uma pessoa aí e outros que chegam nesse ponto, né? De Deus falar com ele em voz audível. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés chegou nesse ponto, e a pessoa no pleno século 21 vai chegar nesse ponto. E não me admira, o que me admira não é a pessoa afirmar isso. O que me admira é o número de seguidores que esse tipo de gente arrasta atrás de si. Isso que me admira. Então, eu sou Deus, eu vou dar um versículo para você embasar a sua fala. O versículo está em Colossenses 1 e verso 25. Da qual eu fui feito ministro segundo a dispensação de Deus. Bom, irmãos, aqui Deus está falando para Paulo. Paulo está falando dele, né? Que Deus fez ministro, né? Paulo sendo ministro. Deus fez Paulo ministro. Deus fez Paulo. Então eu não posso chegar aqui e pegar esse versículo para mim. Existe uma regra na Bíblia, irmão, que nós temos que respeitar. Existe versículo, existe passagem, existe promessa que nós podemos pegar para nós. E existe promessa que não é para nós. Por exemplo, exemplo prático. Deus falou para Abraão, eis que farei de ti uma grande nação. Você pode ir lá e pegar isso para você? Não. Aquela promessa foi específica para Abraão. Uma promessa que é geral. Uma promessa que é geral. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É geral, você pode pegar para você que vale. Então tem promessa que está relacionado para a igreja, tem promessa que está relacionado para Israel, né? Isaías 45 está falando de Ciro, eis que eu vou diante de ti, é para Ciro, não é para você. Então tem gente que vai lá e lê e fala, então Deus vai diante de mim, então eu vou meter a cara que Deus está na minha frente. Não, irmãos, aquela palavra foi direcionada a Ciro. Ciro, que nem crente não era, que nunca foi crente, Deus chama ele de ungido. Conta a história que quando Ciro tomou conhecimento daquela palavra, falou, bom, se o profeta, muitos anos antes de eu nascer, já falou de mim e que eu sou escolhido por Deus para conquistar, então bora lá conquistar então. Então Ciro se levanta e sai realmente conquistando, porque Deus havia falado com ele. Mas aquela promessa foi para quem? Para Ciro e não para você. É assim que essa é uma regra de interpretação bíblica. Então aqui, Colossenses 1 e 25, a palavra de Deus está falando de Paulo e não de uma pessoa em pleno século 20. Não. Aqui você não vai ter prova de que essa palavra aqui é para você. É igual muitas seitas e heresia que se levanta aí, né? Aí vai querer dizer que a Bíblia lá já falava ou continua falando sobre essa seita. Ou então eu sou um falso profeta e eu vou dizer que a Bíblia fala sobre mim. Eu vou achar que alguns versículos atribuir a mim, dizendo aqui que a Bíblia já falava de mim, já profetizava a minha vinda. Irmão, são tudo doutrina de demônio, esse tipo de coisa aí. Então tá. Esse aqui é outro ponto, né?
a da qual fui feito ministro. Bom, a pessoa está alegando que essa palavra refere-se a ele. Bom, não precisa falar muito para as pessoas entenderem que é besterol, né? Aí ela continua dizendo aqui que o Apocalipse era um mistério oculto que agora Deus ia revelar. Irmãos, o Apocalipse nunca foi um mistério oculto, nunca foi. Porque a palavra Apocalipse, o significado dela já é revelação. Apocalipse é uma palavra grega que o significado desta palavra para o português já quer dizer revelação. Então Deus está revelando as coisas que que era e que há de vir, né? Então a Bíblia é uma revelação. A Bíblia não tem nada oculto, é revelado. Agora, e o mistério oculto que fala aqui no versículo 26? Bom, o mistério oculto que fala aqui é Jesus Cristo. Que Jesus, ele esteve oculto. Pode ver que você lê desde Gênesis até Malaquias. Se você for espiritual, você vai entender certas passagens ali que está falando de Jesus. Mas fala com todas as letras, Jesus Cristo, não. Não, Jesus está oculto ali nas páginas da Sagrada Escritura. Então diz assim, é um mistério que esteve oculto desde de todos os séculos. Então, durante todos os séculos para trás, Jesus estava oculto. Todos aqueles rituais levíticos ali falava de Jesus. Lá para trás falava de Jesus de forma figurada, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ali era Jesus. Então, quem que é o mistério que estava oculto? Jesus. E não a revelação do Apocalipse que supostamente alguém teria no século XX. Então essa base aqui, totalmente fora. Para não ficar somente nas minhas palavras, vai o versículo 27 aqui, para mostrar para vocês que realmente era Jesus Cristo. As quais Deus quis fazer conhecer, né? Deus estava revelando, Deus fez conhecer todas as riquezas, as glórias deste mistério. Deste mistério. Qual o mistério? Que é Jesus Cristo em vós, esperança da glória. Então, quem que é o mistério? O versículo 27 responde que é Jesus Cristo. Então, não precisa ir muito longe, né, irmãos? Não precisa ir muito longe. Aqui está a metade da suposta revelação, né? Então, se for preciso, a gente faz a parte 2, mas até aqui já está refutado já, porque é muito besterol, é muita boboseira, né? Não há nenhum registro bíblico que Deus falou com que esse ouvido carnal ouvisse, ou que esses olhos carnais visse Deus. A Bíblia fala que ninguém jamais viu Deus. Um anjo descer lá do céu e revelar a Bíblia. O próprio apóstolo Paulo está dizendo, olha, se um anjo descer e quiser pregar para você, não creia, porque isso é maldição, é anátema. Nem uma pessoa ir no inferno e voltar também é maldição, é anátema. Porque o capítulo 16 de Lucas fala lá que quando o rico estava lá no inferno, ele quis voltar. Falou, não, lá embaixo tem Moisés e os profetas. E nenhum profeta do Antigo, nem do Novo Testamento, nenhum apóstolo falou, olha, eu fui lá no inferno e vi lá o que tem lá e estou voltando para relatar para vocês. O inferno ele é um mistério, o céu é mistério. Qualquer pessoa que trouxer a revelação de lá, eu mesmo não creio. Não creio porque a Bíblia não dá nenhum respaldo para isso. E se nós começar a entrar por esse caminho aí, nós começamos a complicar a nossa vida. E a maioria das pessoas que começa com esse tipo de prática, você vê que a queda dele é iminente. A gente não vê essas pessoas ficar de pé. Eu até agora estou na idade que estou e nunca vi uma pessoa dessa ficar de pé. A queda deles é iminente. A pessoa deixa a Bíblia de lado, começa a desprezar a Bíblia e começa a dar ênfase à revelação, à profetada, etc. Então, meus irmãos, espero ter ajudado até aqui. Nós vamos aí analisar com mais detalhes o restante do vídeo para talvez fazer o número 2 aí.
Mas por hoje é só. Que Deus abençoe a vida de todos e um abraço a todos. Que Deus abençoe o Brasil.